acho que é o Napster e tal. O Spotify acho que é o terceiro ou quarto que paga melhor ali pros artistas, né? Não dá nem centavo, tá? Vai pra casa além dos centavos do que eles pagam e tal, pro artista, né? Óbvio que quando você pega aí um grande artista, vai somando, né? No fim das contas dá uma graninha, né? Mas ainda é um valor pequeno. E eu acho que esse é um negócio que atravanca um pouquinho esse negócio, às vezes, do serviço de streaming. O que fica na dúvida aí, ou por que um cresce, por que o outro não cresce? Porque aí nós estamos falando do lado do artista, né? O artista vai talvez escolher colocar a música dele, ou se ele não pode, a gravadora, naquele que vai funcionar melhor para a remuneração. Mas e o usuário, entende? Tipo, eu não tenho o menor motivo para sair do Spotify hoje. As outras plataformas não têm o conteúdo original que me faz mudar de plataforma, sabe? Tem ali, por exemplo, o Jay-Z deu aquela aposta com o Tidal lá, que tem conteúdo exclusivo deles, mas não vai fazer o cara aí... O RBD não tá no Spotify? Caraca, não dá pra conversar assim. Não dá pra ter um papo. Não, mas de vez em quando tem algumas coisas que não tem no Spotify e tal, que daí tu vai pro YouTube. No meu caso, eu faço isso, né? Mas assim, o RBD, velho. Mas Ai, meu Deus do céu. Toca RBD aí, vamos pro outro bloco. Tocar a música da RBD. Vamos pro próximo. Não vamos falar mais de música não, mas vamos falar de outras coisas. Agora eu vou ficar com isso, eu tô fazendo uma piadinha. Com essa tem uma música no Spotify que é Salva-me. Então, eu quero falar de Google Stadia. Tá? Só vim por isso. Eu tava Só vim esperando por isso. também. Só tô aqui pra isso. Vamos falar de streaming, vamos falar de alguém que tá Revolucionando. Tá apostando, né? É verdade, verdade. Ninguém tem ideia se vai funcionar, né? Nem eles, né? Porque se tem um segmento que... Aquilo que a gente falou de tecnologia, né? De desafio de você... Cara, a quantidade de sei lá, eu fico imaginando como é que deve ser um parque de servidores da Netflix e tal, e tu imagina um negócio pra contextualizar, né? Quando você transmite música, ok, né? É só um sinal simples, só áudio e tal. Vídeo, você já tem ali a imagem, aí você tem que transmitir em Full HD, etc e tal. Agora, jogo, você tem que ter o processamento, né? Ou seja, hoje, qualquer formato que a gente joga, você tem ou um videogame, que não deixa de ser um computador hoje em dia, ou um computador que tem que ter uma capacidade de processamento gráfico alto para poder jogar o game, né? Em tempo real. E aí, quando a gente fala de streaming disso, como é que essa parada vai funcionar? Só para contextualizar, para quem não tá por dentro de que tá acontecendo, agora 19 de novembro, o Google lança o serviço de streaming de jogos dele, que é o Google Stadia. Ele lança lá nos Estados Unidos e em mais alguns mercados ao longo do mundo. Ele não lança no Brasil. Então a gente aqui não vai saber se está funcionando. Não tem previsão, isso pelo menos. Isso é muito injusto, cara. E o mercado brasileiro é tão bonzinho, a gente gostando dessas paradas. Mas é que o mercado brasileiro, a internet brasileira não está pronta para receber o Google Stadia. Que é isso que o Peter está colocando na roda ali. Como é que isso vai funcionar? Porque qual que é a proposta do Google Stadia? Você joga videogame sem ter um videogame. Você assina um serviço de streaming, assim como você assina a Netflix, a Amazon Prime e tantos outros. Então você assina, você compra o controle, porque você precisa ter um controle, o controle do Google Stadia, assina aquele serviço e joga. E aí é que vem o negócio maluco. Você joga na tua televisão, você joga no teu tablet, no teu celular, na tela do teu computador, tudo com a mesma assinatura, aonde for. Essa proposta é maluca. É maluca porque... Uma análise muito simples. Imagina, você tá jogando ali o FIFA. Você vai bater um pênalti, sacou? Aí assim... Então, o pênalti não, porque o pênalti é parado, né? Não teria tanta graça, né? Você vai tocar do jogador A pro jogador B. Ronaldinho Gaúcho. Jogador... Da tua época? Por Alejo. Ronaldinho Gaúcho pro Alejo. Ronaldinho Gaúcho vai tocar pro Alejo. Você apertou o botão X, né? No caso, pra dar um toquezinho por baixo, rasteirinho, para da hora. Cara, você tá ligado que você vai apertar isso aqui, esse comando, ele vai passar pelo seu controle, vai chegar na sua TV, vai viajar pela internet, vai lá no servidor do bagulho, sei lá onde, pra depois voltar. Cara, é muito louco pensar nisso, cara.
Sabe? Porque a gente falou ainda há pouco no esporte, citou o exemplo do delay, né? De, o cara fez o gol lá e você tem 3, 4, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, tempo de resposta onde a ação aconteceu até tu ficar sabendo. E no game isso não pode rolar, porque isso tem que ser instantâneo, você tem que ter aquela... Então tem que ser um negócio muito louco mesmo. Em termos de tecnologia, é muito maluco, cara. Porque o que a ideia, o que o Google promete é que você não vai precisar mais ter a tua máquina fazendo esse processamento. Sim. O Google vai fazer o processamento por você, vai fazer no lugar da tua máquina. E aí por isso que a gente fica imaginando, né, o parque temático dos servidores do Google, né? Para processar. Porque se eles vendessem a proposta assim, você não vai precisar ter um videogame como a gente conhece, mas algum tipo de equipamento ou uma televisão... Antes do anúncio eu achei que seria assim. Que tivesse algum tipo de processamento interno, local, né? Enfim, é muito louco e a gente realmente está na expectativa grande que esse serviço é revolucionário do ponto de vista, assim, para se der certo, vai mudar todo o cenário de game. Entende? Ele pode ser o que mas a Netflix, assim, sabe? O que deu certo com a Netflix, se ele der certo, ele vai mudar tudo. Mas ele não tá sozinho ali, só pra também contextualizar o mercado. O Google, ele é o único que hoje tá fazendo isso sem ter um aparelho pra você processar isso. Porque o serviço de streaming, o game por streaming, a Microsoft tá lançando? Sim. A Microsoft está lançando o Microsoft xCloud e a Sony já existe o Sony PlayStation Now. Ele já existe há anos. Ele só é magrinho ali, escondido lá atrás. Agora ela tá dando uma engordadinha nele ali. O serviço já existe. Mas dessa maneira que o Google está fazendo, é só eles. Mas é mais acessível também, né? Se for pensar, por exemplo, vocês tudo tem... É mais barato. Isso. Mesmo que tenha uma assinatura clara, né? Cara... vocês têm o equipamento físico e tal. Eu nunca tive, nunca comprei. Eu teria interesse em assinar, porque eu gosto de jogar também, sabe? Só que eu não gosto o suficiente, ou não tenho ainda grana o suficiente, digamos, uma pessoa assim, pra comprar o aparelho físico. Agora, tu paga R$30 por mês e tu joga um jogo da hora, assim, sabe, sem ter que comprar o Steam, né? Tem Steam e tudo mais. Se a gente for pensar, é que... Claro que a relação nossa direta com o streaming é a transmissão em tempo real, né? Você tá lá e tá transmitindo de um lugar para o outro e tal. Mas o conceito de você não ser dono daquilo, não ter a propriedade, nos videogames ele já está presente há bastante tempo, né? Porque com as assinaturas, né, o Xbox tem ali o Gold, né, o Pass, o PlayStation tem a Plus, que você assina. É um pacote que você pode pagar mensal, mas geralmente o pessoal compra anual, é barato, paga ali R$100 e poucos anual. Todo mês eles te disponibilizam ali 2, 3, às vezes até 4 jogos de graça, não. Você tem essa assinatura, os jogos entram à disposição para você. Então, de certa forma, é um serviço de que você está pagando, é uma assinatura, claro, que não é esse negócio, eu entro lá, acesso o jogo que eu quero a hora que eu quero, tem reduzido e tudo mais. Mas o conceito por trás, se for ver, ele é muito parecido, né? Você não é dono daquilo, daquela propriedade. Você não precisa ir lá comprar o jogo na caixa, tá lá, é meu e deu. E olha só o que é bacana, que é como essas empresas, essas três que a gente tá conversando, elas entendem muito isso e entendem o que elas estão conversando com o público certo. Porque assim, se a gente fala sobre streaming, a gente falou que o programa todo sobre isso, você acaba baixando um pouco a faixa etária desse consumidor. Né? Ele é jovem, ele é o cara do aqui e agora, né? O streaming vem dessa natureza. E quando você fala de games, é mais ainda. Mais jovem ainda. Porque ele é mais jovem, ele é mais imediatista. Ele quer agora. Ele quer que o jogo no lançamento tem que estar disponível para ele. E isso vai funcionar, em tese, com esse serviço de assinatura, né? O que acontece é que, por exemplo, a Microsoft já entendeu, com o serviço online dela, que o jogador que é o assinante do serviço dela, ele consome mais games. Ele joga mais e olha só, ele tá mais propenso a comprar aqueles games. Sim. Ele assina um serviço que em tese é para ele não precisar comprar e ele acaba comprando. Ele gasta 2 vezes. Então ela já identificou esse comportamento. E o Google vem no vácuo desse pensamento, sabe? E a gente tá para ver. Eu tenho bastante expectativa para ver como que esse mercado se comporta a partir do resultado desse Google Stadia, sabe? E o Google Stadia tem uma outra
um outro desafio pela frente, que ele está batendo de frente com duas grandes empresas, né, que hoje dominam o mercado, que é a Microsoft e a Sony. A Nintendo, obviamente, continua muito relevante no mercado. Dela. Bate com 3, na verdade, né? Mas as duas que dominam hoje o mercado são a Sony e a Microsoft. E aí tem a questão de produção também, né? Porque elas são donas dos principais estúdios, tem acordos com os principais estúdios de produção de games. E o Stadia vem um negócio totalmente novo, né? Então entrando... Mas aí é muito parecido com o Amazon Prime, assim, né? Esse background todo, da estrutura toda, todo o corpo que tem o Google hoje, né? Como uma das maiores empresas do planeta, assim, né? Eu sei que é meio clichê dizer isso, né? Mas leva a gente a pensar, né? Que se alguma empresa fosse fazer isso, só podia ter sido o Google mesmo, sabe? Tu falou que isso outra empresa de tecnologia... Tu falou essa exata frase, eu lembro disso porque eu pensei, sim, é verdade, no nosso podcast sobre games. Tu falou exatamente isso. E é verdade, sabe? E assim, mesmo que eles não consigam realmente executar e seja uma coisa legal, interessante, que dê completamente certo, mesmo assim, eles já meio que incentivaram essa mudança, sabe? Pode ser que não sejam eles que vão fazer, pode ser que não seja o Google Stadia que dê certo, mas eventualmente a gente vai chegar no ponto que esse vai ser o futuro, eu acho. Novas formas de consumir o videogame, sabe? De jogar. É interessante o contraste entre as empresas, né? Porque enquanto o Google está fazendo isso, te entregando uma promessa, digamos assim, a promessa de que você não precisa processar o desempenho do teu jogo na tua máquina, Microsoft e Sony estão empenhadas aí em construir a máquina mais potente já feita pelo homem pro game, né? SSD e essa competição, qual que vai ser a melhor máquina da próxima geração, né? Então tem um contraste entre essas empresas, a maneira como elas estão enxergando o mercado, que destoa um pouco uma da outra. Sim. Falando agora de outra questão de streaming que muito nos agrada, vários materiais aí que vão entrar nessa lista, no caso, e tem livro, além da música, tal, audiolivro também. Mais uma vez a Kindle Unlimited. E lembrando que, mais uma vez, que o serviço da Amazon também tem um... Amazon Boy. Eu não tô sendo pago, tá? A Amazon, como que é? Kindle Reading? Kindle Reading. Eu não cheguei a ver ainda. Não, é Prime Reading. Né? Que na verdade você vai acessar dentro do Kindle, da lojinha do Kindle, lá tem um conteúdo que tá disponível, que é no 0800. Que não é no 0800, que tipo, faz parte do pacote Prime, né? Daí que tá uma associação boa, sabe? A Amazon lançou o Kindle e com o Kindle depois fez o Kindle Limited, que é sensacional, sabe? Vale muito a pena comprar novamente, não estamos sendo pagos, mas vale a pena comprar um Kindle, muito pelo Kindle Limited também. O que eu acabei, no processo desse programa, acabei encontrando, coisa que é bastante popular no meio, e eu era completo ignorante, que o Kindle Unlimited não tá sozinho, né? Ele tem 2 concorrentes aí, que é o Oyster e o Scribd. Eles fornecem exatamente o mesmo modelo de negócio, o mesmo produto, sabe? Às vezes até um pouco mais acessível. Eu assinei o Kindle Unlimited. Eu confesso que eu ainda não entendi como ele é no preço normal, no preço fora a promoção, né? Eu ainda não entendi como que ele beneficia de fato o usuário. A relação do teu consumo com o tanto que você paga por mês. Porque, por exemplo, quando você está falando do audiovisual, do Prime, da Netflix e dos outros, você consome muito aquilo. Uhum. Mesmo que você não esteja prestando atenção, você está deixando Friends rodar lá na sala, ele está lá e ele está automaticamente se pagando. O Kindle Unlimited, você paga R$15, Ana? Não, eu acho que é R$19,90. R$19,90 por mês, e aí você pode ter aí até 10 livros simultâneos baixados. 19 ou 16. A questão é, você consome livros o suficiente para pagar isso que tu tá pagando na mensalidade ali? Sim. Porque aí ele varia muito o perfil do usuário, né? Logo que eu assinei ele ali, eu fiquei criança com brinquedo novo, né? Eu peguei uma promoção, paguei R$2 durante 3 meses ali, e eu devo ter lido ali 6 ou 8 livros naquele intervalo. E cansei. Sabe, fui fazer outra coisa. E a longo prazo, se for pensar em um ano, você vai gastar ali vou arredondar para R$240. Você tem que ler no mínimo uns 4 ou 5 livros no ano. Não é muito, eu sei que não é muito, mas não é todo mundo que tem um perfil de ler nesse ritmo, sabe? Então,
ainda não entrou na minha cabeça como que ele se paga. Como que esses serviços, na questão do livro, na questão da leitura, como que eles se fazem valer, sabe? Eu acho que vai pegar muito o que a gente falou, o perfil do usuário. Por exemplo, eu acompanho umas pessoas que têm meta de livro a 70, 80 livros por ano, né? Que tiram 2 horas por dia pra ler e tal. Caralho, eu queria ser uma dessas pessoas. Eu também queria. Nossa. É muito a minha meta